Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, meus amigos. Tem algumas coisas que a gente precisa pontuar aqui das últimas horas, que é muito importante para o nosso planejamento. Nós vamos falar de um jogador que entrou, vamos dizer assim, num leilão. O Grêmio ganhou um concorrente forte e pode ser que essa negociação que o Grêmio tanto sonha não aconteça. Nós vamos falar também sobre a entrevista que o Rossato concedeu nas últimas horas para diversos colegas aqui no YouTube, principalmente, e ele deixou vazar uma situação bem importante, um ponto bem legal. Eu não sei se muita gente vai gostar, outros vão dizer que isso não é bom, mas eu quero saber a tua opinião já, porque eu vou trazer esse assunto detalhadamente pra gente conversar aqui, porque tem sondagem acontecendo por atleta que a torcida não quer nem ver dentro de campo, e isso entrega um ponto bem importante sobre o nosso planejamento, que mais uma vez foi errado. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, vem comigo que eu tô contigo e a gente vai falar das últimas de Grêmio. Meus amigos, vamos começar falando, claro, sobre a concorrência que o Grêmio ganhou por uma contratação que eu confesso pra vocês, não sou fã, tá? Um negócio que eu não gostei desde o início e que eu tenho certeza que muitos de vocês também não gostaram. Muitos disseram que seria uma boa contratação e eu até tento entender pelo time que nós temos e pelas deficiências que nós temos, mas é claro que eu tô falando da contratação do Kaique, tá? Do Juventude. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque o Grêmio, até o momento que se sabe, fez a proposta de 5 milhões de reais, empréstimo do Luan Cândido, empréstimo do Lucas Esteves, os jogadores ficariam até o final do ano, essa história mais manjada que sei lá o que, mas infelizmente não se avança a outras situações e a gente tá parado nessa história há bastante tempo já. O Grêmio mantém conversas com o Juventude. O Grêmio, num primeiro momento, sinalizou ao Juventude que faria a compra à vista. Depois o Juventude foi lá, tentou aumentar o valor, o Grêmio, não, então peraí, eu não sou palhaço. Agora é o seguinte, aceita parcelado. Aceita parcelado ou espera que eu vou buscar o dinheiro. E é o que está acontecendo nesse momento. Com o jogador, o Grêmio tem um acordo já, legal. Com o Juventude, parece que o Grêmio está fazendo ali, está cozinhando o Juventude por um tempo até conseguir essa grana. Só que o Grêmio não contava, era que conseguiria, com o tempo, ganhar um concorrente nessa história. E um concorrente com grana. O Al-Ettifaq, um time da Arábia, entrou com tudo nessa história do Grêmio para ter o Kaique. Os clubes árabes, eles são conhecidos por uma forma de negociação que para os clubes ela não é nada boa. O que eles fazem? Oferecem um caminhão de dinheiro para os jogadores e para os clubes uma merreca. E aí, a partir deste momento, fazem com que os jogadores pressionem na sua equipe uma saída. E é exatamente o que eles estão fazendo. O que se fala neste momento é que eles ofereceram para o Juventude 500 mil dólares, uma proposta, tá? Uma proposta que, se o Grêmio ofereceu 5 milhões de reais, 500 mil dólares não chega nem, né, nem tão próximo assim. É menor, inclusive, do que a proposta do Grêmio. E o que acontece nessa história? Ofereceram um caminhão de dinheiro pro Kaique. O Kaique agora, ele dá preferência para ir para a Arábia. O Juventude perde dinheiro nessa história toda também, tá? Porque ele pode assinar um pré-contrato. E essa é a ideia do clube árabe, fazer com que o Kaique assine um pré-contrato e comece a forçar a saída lá do Juventude. Então vejam que o Grêmio tentou tirar o jogador de lá, se prendeu a uma negociação que não avançou. O Juventude já tinha um acordo com o Grêmio. Depois cresceram o olho para tentar conseguir um valor a mais porque tinham o Internacional também interessado no atleta. Não vendeu pro Grêmio, não vendeu pro Inter e agora podem acabar perdendo o jogador ou de graça no final do ano ou por um valor menor para não ter que ficar de mãos abanando. Então vejam só que essa situação, ela mais uma vez complica, o Grêmio não consegue o seu reforço e o jogador que foi pedido pelo Mano Menezes acaba não assinando com o Grêmio e saindo daqui de uma forma que talvez o Grêmio nem esperasse e estivesse só cozinhando o Juventude para tentar baixar o valor. Eu não gostaria da contratação do Kaique, tá? Eu não sou fã do Kaique, não acho ele
um jogador extraordinário, não acha ele um jogador tão diferente assim para chegar aqui e assumir a titularidade de ser um jogador diferente que o Grêmio precisa. Eu sei que muita gente gostaria de ver o Kaique, acha que ele tem um futebol muito bom, que ele chegaria aqui, arrumaria a nossa casa, beleza, respeito a opinião de todo mundo, e esse que é o legal, né? Ninguém precisa pensar da mesma forma. A gente pode divergir tranquilamente, eu quero saber a tua opinião aqui embaixo sobre isso. Mas fato é que nessa história toda o Grêmio agora ganha um concorrente de peso, um concorrente que seduziu o Kaique, né? De uma forma que a gente já sabe que os clubes árabes acabam fazendo as suas negociações, e essa história pro Grêmio ela andou complicando ainda mais. Meus amigos, te inscreve aqui no canal, deixa o teu like, quero saber a tua opinião sobre essa história toda, porque a gente tem que falar sobre um outro jogador que tu com certeza não quer ver ele nem pintado de ouro. Eu sei que tem gente que defende, tá? Defende. E eu até passo um paninho de vez em quando também, porque eu não acho que é um jogador ruim. Eu não acho que é um jogador assim a dar com pau, como a gente costuma brincar e dizer, né? Mas é um jogador que ele não tem clima mais para seguir por aqui. Eu tô falando do Pavon. O Pavon é um jogador que eu não acho que o Pavon é esse pé de rato todo que ele tá demonstrando no Grêmio, tá? Que ele tá tendo essas atuações. Mas é um jogador que aqui ele não tem clima, ele não tem ambiente mais. É bom para ele mesmo acabar deixando o Grêmio daqui a pouco, né? Daqui a pouco para ele mesmo é bom. Clima diferente e tudo mais, tira um pouco da pressão. Daqui a pouco pode reverter? Pode. Tomara que isso aconteça, tá? Tomara que isso aconteça. Pro Grêmio é muito bom, dentro do próprio elenco, arrumar uma solução. Tomara que isso aconteça. Torço sempre pelo melhor do Grêmio. E o Pavon sendo um ativo do Grêmio, então não preciso nem explicar muito. Mas é bem difícil que isso aconteça, né? O Grêmio recebeu nos últimos dias sondagens pelo Pavon. Essas sondagens vieram com sinalizações de propostas. Só que o Grêmio quer vender o Pavon. O Grêmio olha para emprestar o Pavon? Pode até acontecer, com uma obrigação de compra. Esse é o formato que o Grêmio quer de empréstimo dos atletas. A preferência é vender. Daqui a pouco, um empréstimo aí até o final do ano, 6 meses, com uma obrigação de compra, bom, é outra história. Só que o que o Grêmio recebeu desses clubes de sinalização até o momento foram sinalizações dividindo o salário do Pavon. Não com obrigação de compra, com opção e dividindo o salário. Porque essas equipes que vieram fazer uma sondagem pelo Pavon meio que se espantaram com o valor de salário que ele recebe. Então o Grêmio tem um grande problema nesse momento. Um jogador que não rende, um jogador que ganha um alto salário e que tem um contrato longo ainda. E que o Grêmio tá perdendo dinheiro, porque nenhuma equipe vai chegar aqui pagar os 4 milhões de dólares que o Grêmio pagou lá pro Atlético Mineiro. E muito mais, porque o Grêmio pagou 4 milhões ao Atlético, mas o Atlético ficou com 15% do passe dele. Ou seja, se o Grêmio cobrar 4 milhões de dólares de uma equipe agora para vender o Pavon, 15% desses 4 milhões vão pro Atlético. Então o Grêmio tem que cobrar a mais para poder tirar os 4 milhões. Complicado, né? Complicado. Um erro de planejamento. Um jogador que não deu certo, infelizmente, e que agora tá aí. Tomara que reverta? Tomara, né? É um jogador que é um ativo do clube. É um jogador que eu não acho ele esse pé de rato todo que infelizmente ele vem se colocando dentro de campo nas atuações. Mas é um jogador que claramente não tem ambiente, não tem clima mais com a torcida. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve, quero saber a tua opinião, comenta sobre isso também. Meus amigos, vamos falar sobre as entrevistas que o Rossato, que o Guto Peixoto vem concedendo aos colegas aqui do YouTube. A gente está acompanhando algumas entrevistas importantes dos dirigentes do Grêmio. Hoje à tarde, o Rossato concedeu uma entrevista brilhante para o Diogo Rossi, no canal dele, e ele comentou sobre o Adrielson. O Adrielson, o Grêmio entende hoje que é uma grande contratação, tá? O Rossato, ele rasgou elogios ao Adrielson. E o que eu já tinha trazido de informações para vocês aqui. Eu já tinha comentado sobre isso. Alguns colegas cravaram que o Grêmio tinha largado, que o Grêmio tinha desistido do Adrielson. Não, o Grêmio não desistiu do Adrielson. O Grêmio está em stand-by. Foi assim que o Rossato definiu a situação. O Grêmio está em stand-by. O Grêmio está olhando. Tá de boa. A gente tem um interesse. Beleza, deixa rolar. Por quê? Porque o Grêmio fez uma proposta ao Lyon. O Grêmio sinalizou com o Lyon uma proposta que foi bem abaixo do que o Lyon gostaria de receber. Eles rejeitaram a proposta de momento. Mas o Grêmio tem a convicção de que pelos valores que eles querem a negociação, não vão vender. Inclusive, na semana passada tinha uma sinalização já e eles estavam até encaminhados para vender o Adrielson para uma equipe lá da Europa e isso não avançou. Porque os valores são muito altos. Então o Grêmio tem
hoje uma segurança de que, olha, pode ficar tranquilo. A gente fez uma proposta considerada boa, a gente está de stand-by. Vamos aguardar. O Grêmio tem a convicção de que o Adrielson é uma grande contratação. Chega aqui, veste a camisa e defende, faz a defesa na zaga do Grêmio tranquilamente com os atletas que nós temos e formaria uma boa dupla, seja com Kahneman, seja com Wagner Leonardo. Só que a situação de momento é essa, definida pelo próprio Rossato. O Grêmio está de stand-by nessa história toda. O Grêmio busca ainda nesta janela de transferências. O zagueiro é a prioridade do Grêmio. Tá? O Grêmio vai atrás do seu zagueiro e nesse momento stand-by, né? O Grêmio tem outras frentes? Claro que tem. O Grêmio não pode se agarrar em apenas uma contratação, né? Não pode se agarrar em apenas um jogador. O Grêmio tem outras frentes, mas o sonho é o Adrielson. O ficha 1 segue sendo o Adrielson. O Grêmio quer um camisa 5, tá? E esse camisa 5 é o Kaique, ou era o Kaique, né? Mas o Grêmio quer um camisa 5, que é um pedido do Mano Menezes para ser titular. Então vejam bem que o Kaique é considerado um jogador titular pelo Grêmio. E um quarto homem de meio campo, que é aquele jogador que ajudaria ali na armação, né? E que nesse momento chegou o Alex Santana, que o Mano também elogiou bastante, mas quer mais um. E aí tem as variantes, né? Tem os jogadores que vai variar. O lateral direito. Lateral direito, sobrou uma graninha, pintou um negócio bom, tipo o que aconteceu com o Marlon, por exemplo, nós vamos lá e vamos tascar. Um centroavante. Centroavante o Grêmio quer contratar, é um pedido do Mano também. Só que para contratar tem que sair. O meia. O Grêmio vai trazer meia. Se vender o Cristaldo, o Grêmio vai atrás de um meia. O Grêmio tem o entendimento que o Cristaldo não é o que o Grêmio sonhava? Tem. Mas para entrar tem que sair. Não tem grana, não tem mágica. Essa é a realidade do Grêmio neste momento. Beleza? Algumas situações importantes das últimas horas, uma conversa bacana que a gente tinha que ter aqui para a gente ir colocando em dia esse papo, porque logo a janela volta a aquecer e o futebol vai voltar e olha a nossa realidade. Eu não diria que é preocupante, né? Até porque, para não fazer aquele sensacionalismo, mas ela exige bastante atenção, não só dos torcedores, mas principalmente dos nossos dirigentes, né? Vamos acordar e vamos cobrar. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô te mantendo qualquer notícia, trago por aqui. Grande abraço, até a próxima. Tchau.